João, Evangelho do Apóstolo João, capítulo 3, versículo do 19 ao 21. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados por Deus. Até aí, irmão. Glória a Deus. A palavra de Deus nos expõe algo que vai acontecer. A palavra de Deus nos revela algo que todo homem vai passar. Toda criatura de Deus que foi feito à semelhança de Deus vai passar por isso. A palavra de Deus nos diz que haverá um julgamento. Haverá um dia que o Senhor irá colocar todas as nações diante dele. E ele vai estar em seu trono, e ali ele vai estar agindo como um juiz, julgando a causa de cada um. A palavra diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor. Então ninguém vai ficar escapo. Ninguém vai dar um jeitinho de não se comparecer a esse julgamento. Ninguém vai poder ter um passe livre para entrar logo no céu. Não, todos vão se comparecer diante do Senhor. E ali haverá o julgamento do Senhor. Ali os livros serão abertos. E aquele nome que não constar naquele livro não entrará na glória do Senhor. Assim a palavra nos diz. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você não tem acesso ao reino de Deus, às promessas que Cristo veio nos trazer, a vida eterna, a vida com Deus. Então ele diz que há algo que nós devemos fazer aqui na terra. Há uma escolha que devemos escolher enquanto estamos vivos, enquanto estamos caminhando neste mundo, enquanto estamos conscientes. A palavra diz que há uma escolha, há algo que você tem que se colocar diante e ali tomar uma decisão. Nós estamos aqui no mundo, muitas vezes temos que tomar decisões. Muitas vezes algo vem sobre nós e a gente tem que tomar uma decisão. Tem que ver o lado melhor, o que é bom para a gente, aquilo que é ruim a gente bota de lado. Então a nossa vida é cheia de decisões, cheia de oportunidades que nós temos para decidir o que é que nós queremos. Então, mas essas decisões que o mundo coloca diante de cada um, essas decisões são coisas íntimas, são coisas da gente, coisas do nosso cotidiano, da nossa vida aqui nesta terra. Mas Jesus vem te trazer algo que vai ser para a eternidade. A decisão que você tomar vai ser para a eternidade. Não vai se acabar. Tanto a decisão correta, tanto a decisão errada. Esses dois caminhos não haverá como voltar atrás. A decisão que você se colocar em tomar vai ser bom ou vai ser ruim. E a palavra aqui de Deus vem nos dizendo, no capítulo 16, João 3,16, a palavra diz que porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. A palavra de Deus nos diz que Deus nos deu um novo caminho. Ele construiu uma nova estrada para a gente passar. Porque a estrada que ele fez lá no Éden foi quebrada. Não temos mais comunhão com Deus devido àquele pecado que se fez ali no Éden. Ali foi quebrado o laço com Deus. E o homem foi destituído da presença de Deus. E como é que esse homem vai se achegar a Deus novamente? Será que uma religião pode nos fazer isso? Será que uma forma, um preceito, uma mágica, uma mandinga, algo místico pode nos levar de novo a Deus? Será que tem algo mais precioso do que o sangue de Cristo que possa nos levar a Deus? Será que o dinheiro, o ouro, a prata pode nos ligar novamente com Deus? A palavra de Deus diz que não tem como. Aquele laço que foi quebrado lá no Éden, não tem como mais se achegar, porque o pecado entrou no homem. Antes do pecado, o homem era perfeito, era a imagem e semelhança de Deus, habitava a bondade no homem, habitava a sinceridade, habitava tudo que era bom no homem. Mas quando o pecado se apresentou e o homem aceitou aquele pecado, quando a serpente chega a Eva e disse: por que não pode comer desta fruta? Se a gente comer, a gente vai morrer. Mas a serpente ilude Eva. Não, se você comer, seus olhos vão se abrir e você vai encontrar a verdade. Vocês não vão morrer. Mas Deus falava ali: se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas aquela morte não foi uma morte física, foi uma morte espiritual. Porque aqueles seres eram espirituais. Então, quando o pecado invadiu aquele homem, aquela mulher, Deus não tinha mais como se achegar a eles. Porque Deus é um Deus santo. E em Deus não habita pecado. E o homem foi contaminado pelo pecado. E toda a descendência de Adão e Eva vieram já contaminados com o pecado. Porque o pecado já estava dentro deles, devido àquele ato que fizeram. O pecado invadiu, tomou o coração, apodreceu. Se pegarmos um saco de laranja e tiver uma podre ali dentro, aquela que está podre vai contaminar as outras. E quando você vê, a metade do saco vai estar podre. Se você deixar ali, com o tempo vai uma tomando a outra. Foi isso que o pecado fez com o homem. O homem experimentou o pecado e o pecado invadiu. E todos aqueles que vieram após eles, vieram contaminados do pecado. E isso destituiu o homem de Deus. Não tem mais como nós chegarmos a Deus. Somos pecadores. Não tem como a religião te levar a Deus. Apesar que muitos falam que todas as religiões levam a Deus. Mas como um homem pecador pode levar outras pessoas a Deus? Não tem como. Se eu sou pecador, como eu vou me achegar a Deus pelos meus méritos, pelas coisas que eu faço, pela minha bondade? Não tem como. Porque tudo que eu produzo é mal. Porque eu estou contaminado pelo pecado. Então toda a bondade que eu fizer, aos olhos dos homens vão ser boa, maravilhoso. Mas a Deus é um trapo de imundícia. Porque provém do pecado, provém de um homem que está contaminado. Isto não agrada a Deus. Mas Deus olha para o mundo e esbanje o seu amor, lança o seu amor através de um homem, através de Cristo. Jesus teve um propósito aqui nesta terra: abrir a porta. Ele teve um propósito: construir a ponte
para que nós possamos ir novamente a Deus. Por Cristo, nós iremos a Deus. Mas será que isto é algo que nós não temos que tomar uma atitude? Será que isso é algo que eu tenho que ficar sentado só esperando? A palavra nos diz aqui que tem algo que a gente tem que fazer. Tem um momento que temos que olhar os dois caminhos e tomar uma decisão. A palavra diz que Deus entregou o seu único filho para por ele abrir a porta para o seu povo entrar. Mas nós vamos entrar se nós acreditarmos que Jesus é a porta. Nós só vamos passar se tivermos a convicção em nosso coração e na nossa mente que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, Jesus. Se nós não crermos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e a vida, nós não vamos voltar a Deus. Porque a única possibilidade de você ter um encontro com Deus, para você ter uma ligação com Deus novamente, é Cristo. Ele é a única possibilidade. Foi por isso que Ele se lançou à cruz. Foi por isso que Ele quis carregar a cruz. Porque por Ele muitos viriam. Muitos iriam crer nele. Muitos iriam se achegar a Deus por Ele. Então Ele foi e se deu ao sacrifício perfeito que Deus aceitou. E quando Deus aceita aquele sacrifício, Deus abre a porta do céu novamente, para que todo aquele que crer naquele sacrifício, crer naquele homem que caminhou nesta terra, a palavra diz que todo aquele que crê será salvo e terá a vida eterna. A palavra aqui não diz se você crê em uma religião, se você crê em um homem que pratica outras religiões, um homem que faz uma mágica, que faz um encantamento. Não. A palavra diz se você crê em Cristo, no Filho de Deus. Aquele que crê não passará por condenação. Aquele que crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Então tudo é por Jesus. Você vai ouvir várias coisas aí no mundo, ó? Muitas palavras que não vai te levar a Deus. Muitas pessoas vão dizer, não, mas a minha religião é que leva. É lá que a gente tem Deus, é lá. Mas eu te digo que isso é uma mentira. Só Jesus pode te levar a Deus. Glória a Deus. Atos de bondade não nos leva a Deus. Quando encontramos o Senhor Jesus, nós praticamos a bondade. Porque o apóstolo Tiago nos diz que a fé sem obras é morta. E as obras sem fé também é morta. Então, quando encontramos ao Senhor, nós praticamos atos de bondade. Mas isso é algo do que está dentro de nós. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos conduz a fazer esses atos de bondade, a se compadecer com o seu irmão, a ajudar o necessitado. O Espírito Santo lhe conduz a isso. E isso é algo que nós não vamos ter vamos dizer, um tesouro lá no céu porque praticamos. Não, isso é algo que Deus nos lança a fazer. É algo do crente, do verdadeiro crente, em ajudar, em contribuir o reino de Deus. Mas a palavra diz que existe uma condenação para aquele que não crê. Aquele que ouviu a palavra, aquele que presenciou o que Cristo fez, aquele que está, vamos dizer, na comunhão dos santos, mas não tem uma comunhão com Deus.
E a palavra diz que há uma condenação. Aquele que ouviu, quem sabe você pregar a palavra de Deus, aquele que ouviu, quem sabe você na rua dar um testemunho de Cristo e não crer naquela palavra, não crer naquele testemunho. Muitos estão aí no mundo e não querem crer, não querem olhar para Cristo e dizer, Ele é o caminho verdadeiramente. Muitos estão se perdendo, muitos estão se lançando a cada dia para a condenação. E a palavra de Deus vem nos dizer que há uma condenação, há algo que você tem que olhar e dizer, se eu não fizer isso aqui, algo vai vir sobre mim. Se eu não tomar uma decisão certa, algo vai me esperar um dia. Se eu partir desta vida hoje, eu não terei a salvação eterna. Se eu não tomar uma decisão, hoje e agora, eu não terei um encontro com o Senhor. Então a palavra de Deus nos mostra que esta decisão que você tomar errada, errônea, vai levar a você a uma trajetória que não vai ser com Deus, vai ser o afastamento de Deus. E você sabe, quando nós não temos Deus, estamos perdidos, estamos arruinados. A palavra diz que Jesus é a luz. Aleluia. E aquele que não tem a luz está nas trevas, está na escuridão. E a palavra de Deus diz que é a condenação, e a condenação é esta. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Os homens amaram mais as trevas. Por quê? Por que os homens amaram as trevas? Porque os homens não vieram para a luz. A luz apareceu a este mundo. A luz caminhou a este mundo. A luz estava no meio dos homens. Mas a palavra diz que os homens preferiram as trevas. E não quiseram vir para a luz. E a palavra de Deus diz por que eles não querem vir para a luz. Porque nós vemos a multidão de pessoas que não querem Cristo. Às vezes tem um testemunho, tem pessoas dentro da casa, mas muitos rejeitam. Muitos não querem. E a palavra de Deus diz que eles não vêm para a luz para que os seus atos não se manifestem. Para aquilo que você tem em seu coração não apareça. Então eles preferem ficar na escuridão, porque na escuridão os seus atos estão tapados, estão ocultos, e eles não querem ir para a luz. E a palavra de Deus diz que esses terão o seu galardão, vamos dizer, a premiação que não é de Deus, que não é provida do céu. Esses terão a condenação eterna, o afastamento de Deus. Onde a glória de Deus não está, o homem está perdido. O homem está caminhando sozinho. Jesus disse que Ele é a luz que veio ao mundo. Ele veio ao mundo e Ele está aqui. Glória a Deus. Ele está onde o seu povo está. Aleluia. A palavra de Deus diz: onde estiver 2, 3 reunidos, ali o Senhor está. Onde estiver 2, 3 reunidos, falando em seu nome, testificando das coisas do céu, ali Ele está. Aleluia. E Ele está aqui esta noite. Glória a Deus. A luz está aqui. Aleluia, Jesus.
A luz que veio há 2000 anos atrás, andou no meio do povo, testificou das coisas de Deus. Aqueles homens tinham a escritura que falava, testificava da vinda dele. Mas aqueles homens liam a escritura e não conseguiam entender. Eles viam o próprio Deus diante deles e liam a Torá, liam os textos, mas não conseguiam entender que aquele homem era o Filho de Deus. E aquelas pessoas iam de encontro a ele, iam e lançavam ele fora. Mas estava testificado na palavra, os profetas testificavam da vinda do Senhor, mas eles não enxergavam, porque estavam longe da luz. Eles não queriam a luz estava perto deles, mas eles não viam, porque os seus corações eram maus. E onde há maldade, a luz do Senhor não entra. Para que a luz do Senhor entre, a maldade tem que sair. E você tem que reconhecer que Jesus é Senhor. Glória a Deus. Quando nós olhamos para Cristo e olhamos para nós e vemos que nós necessitamos de uma salvação, precisamos dele, necessitamos da presença do Senhor, porque sem ele estamos perdidos, sem ele estamos longe da luz. A palavra de Deus vem nos dizer que haverá uma condenação. Nem todos creem. Há muito tempo atrás, um homem gritava, um homem falava, um homem testificava. E este homem era Noé. Deus vem sobre a vida de Noé e diz, faz esta arca. Como eu estou te dizendo aqui, Noé começa a fazer a arca. Mas aquele povo daquela época era um povo incrédulo, um povo que não queria saber das coisas de Deus, um povo que plantava, edificava, colhia, casava, se dava em casamento e não se importava pelas coisas de Deus. E Noé ali construindo sua arca, a palavra diz que ele se afligia no coração pela maldade do povo. Mas ele foi fiel, ele continuou fiel. Aquela maldade não apodrecia aquele homem. E ele continuou fazendo o que Deus mandou. Mas a palavra diz que chega o momento. Chega a hora daquele homem tomar a decisão. E Deus diz, entra tu e a tua família. Glória a Deus. Noé, entra tu e a tua família. Deus achou graça aos olhos de Noé. Mas pela decisão que Noé tomou de ser santo, a família dele foi santificada. E ele e a família entraram na arca. E aquele povo que estava fora foi condenado pelo dilúvio. Aquele povo não creu na palavra de Noé. Noé via a podridão daquele povo, Noé falava, pregava, mas aquele povo não quis ouvir. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Os santos do Senhor estão pregando a palavra, estão falando do amor de Cristo, mas as pessoas não estão ouvindo. As pessoas estão com um tampão no ouvido, o coração está endurecido. Eles não querem a palavra do Senhor. Vemos aí muitas denominações que a palavra do Senhor não está mais sendo exposta. Eles querem uma festa, um congresso, querem coisas que venham agradar o coração, mas a palavra do Senhor eles não querem. O apóstolo Paulo diz que haveria um tempo que as pessoas teriam coceira nos ouvidos e não queriam mais a palavra de Deus. E este tempo nós estamos vivendo hoje. Este tempo está se acontecendo. E as pessoas não estão se atentando. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor voltará.
Glória a Deus. Ele voltará. O dia, a hora, o mês, o ano, eu não sei dizer. Mas a palavra diz que ele vai voltar. E quando ele voltar, a palavra diz que o céu irá rasgar. E ele voltará em sua glória, com seus anjos e sua glória. E virá buscar aquele que tomou a decisão. Aquele que se negou a si mesmo, pegou a sua cruz e seguiu o Senhor. Então a palavra diz que nós temos que tomar uma decisão. Temos que se lançar ao que Deus quer para a nossa vida. E naquele grande dia que o Senhor voltará com seus anjos e sua glória, nós estaremos guardados na mão dele. Glória a Deus. A palavra diz que ele vai dar ordem aos seus anjos para resgatar aqueles que são dele. Aqueles que decidiram, aqueles que colocaram a sua vida no Senhor. A palavra diz que os anjos irão resgatar. Nós que decidimos entregar a nossa vida ao Senhor. A um momento de nossa vida nós entregamos a nossa vida e agora vivemos como o Senhor manda viver. A palavra diz que nós vamos estar garantidos, que o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos levar. E mesmo assim, que nós não conseguimos chegar nesta época e viemos a falecer, a palavra diz que nós, que estivermos mortos, ressuscitaremos primeiro. Iremos para a glória do Senhor. Aleluia. Então, como o apóstolo Paulo diz, se vivemos, vivemos para Cristo. Se morremos, somos de Cristo. E Paulo diz, se vivemos e morremos, somos do Senhor. Glória a Deus. Então aquela decisão que você um dia tomou, vai te garantir isso. Se vivermos, somos do Senhor. Se morremos, somos do Senhor. Vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Mas para você ter essa garantia, você tem que tomar uma decisão. Você tem que se lançar. Você tem que dizer, eis-me aqui, Senhor. Quando Samuel estava ali na casa de Eli, Deus vem e chama aquela criança, Samuel. E aí aquela criança se levanta ligeiro ali, vai aos pés de Eli. Senhor, estou aqui. E Eli diz, não, eu não lhe chamei. Vá dormir. E ele volta a dormir. E novamente Deus brada, Samuel. E Samuel vem correndo aos pés de Eli, Senhor, eu estou aqui. Não, rapaz, eu não lhe chamei. Mas ali aquele homem lembrou, quem sabe, do seu chamado. Ele disse, não é eu que estou chamando, quem está chamando ele é Deus. Ó, vem cá. Quando chamar de novo, tu diz, ó, eis-me aqui, Senhor. E ali aquele menino vai dormir de novo. E Deus de novo brada, Samuel. E aquele menino se lança ao chão, eis-me aqui, Senhor. E nós vemos na palavra de Deus que aquele homem, aquela criança foi um grande profeta. Glória a Deus. Deus chama. Deus chama. Ele chama os seus, porque Ele sabe quem é o dele. Deus chama. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus fala em Hebreus 2, 3. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se você dizer não, se você disser eu não quero, se você disser, quem sabe amanhã, a palavra de Deus diz, como escaparemos nós se negarmos tão grande salvação? Que tão grande salvação é essa? Cristo, o Senhor, Ele é a salvação. Então a palavra diz, se você negar ao Senhor Jesus, como você vai escapar da condenação? Como você vai escapar da ira de Deus? Não tem como. Nosso caminho é o Senhor. Não existe outra possibilidade de você se lançar, de você escolher, de você dizer, eu tenho uma forma,
Eu tenho um jeito. Não existe outra possibilidade. Em João 8:12, Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Aleluia, Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem está com Cristo está com a luz. Se alegre, se regozije. A luz está com você. Aleluia, Jesus. As trevas acabaram, passaram, foram passadas. Quando Deus ali olha para aquelas trevas e diz: haja luz, e a luz se fez. E a palavra diz que houve separação entre a luz e as trevas. A mesma coisa foi quando o Senhor se apresentou a você e você disse: eu quero esta luz, eu quero andar na luz. Aleluia. A palavra diz que as trevas que estavam dentro da gente foi dissipada, foi separada, foi tirada, e agora reina a luz. A luz reina dentro de você. Creia nisso. Deposite a sua confiança nisso. Você agora é filho da luz. E quem é esta luz? O Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Ele é a luz. Aleluia, Jesus. Ele é a luz do mundo. Esta luz que nós precisamos. Esta luz que tem que andar nos iluminando. Não é a religião, não é homens. É Cristo. Ele é a luz. Nós temos um exemplo claro de um homem que andava nas trevas, que fazia coisas abomináveis, que matava, que torturava, que não queria saber de Cristo, era inimigo de Cristo. Mas quando aquele homem está caminhando a Damasco com cartas dos sacerdotes para matar os cristãos, a luz vem sobre ele. Oh, glória. E aquele homem radiado com a grande luz. Todos que estavam com ele viram a luz, mas só ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquele homem atordoado: quem é o Senhor? Sou eu, Jesus, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra meus arguilhões. Duro para ti é resistir à minha vontade. E aquele homem se lança de joelho e se deixa se levar. E se entrega completamente. E a palavra diz que aquele homem fica 3 dias sem comer, sem beber. Ele foi acometido de uma cegueira. E Deus manda um homem de Deus lá naquela casa, Ananias. Ananias coloca a mão sobre ele, ora por ele e a visão volta. A palavra diz que as escamas dos olhos caíram. E quando aquelas escamas caíram, aquele homem começa a enxergar a verdade. E quando a verdade vem, a luz acontece, a luz se acende. E aquele homem vira uma luz. Aquele homem se torna cheio de luz, porque as trevas tinham passado. E aquele homem agora começa a andar na verdade, praticar a verdade, falar do amor de Cristo, testificar do Senhor. Aquele homem teve um momento que tomou uma decisão. Agora ele estava na verdade. Todos nós vivemos isso. Todos nós passamos por isso, andamos nas trevas, fazemos coisas abomináveis, éramos inimigos de Deus, mas agora o Senhor veio e nos tornou filhos da luz. Então andemos na luz, andemos na luz, como o Senhor é luz. Pratiquemos atos de bondade, fuja da mentira, fuja do engano. Fuja daquelas coisas que não agradam a Deus. Procure produzir luz. Você é um testemunho vivo.
Você é um testemunho vivo. As suas atitudes vão testemunhar diante dos ímpios. E muitas vezes as coisas que você testifica do Senhor pode tocar em corações. Você é um testemunho vivo. O que você faz aqui nesta terra, as decisões que você toma, o modo de você se vestir, o modo de você andar, agora fala, agora diz quem você é. Antes não, antes você andava como qualquer um aí, sem luz, nas trevas, mas agora não. Tudo que você faz agora sobre esta terra fala de Cristo. Aleluia, Jesus. Você é o espelho do Senhor. Você reflete a imagem do Senhor. A palavra de Deus fala em João 10, João capítulo 10, versículo 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as me deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da minha mão, de meu Pai. Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Jesus disse que ele conhece as ovelhas dele. E quando ele fala, as ovelhas seguem a ele. O Senhor nos escolheu. Ele nos tirou deste mundo. Ele nos direcionou à luz. Hoje somos ovelhas do Senhor. Nós um dia ouvimos a voz dele. Ele nos conheceu. E agora nós seguimos a Ele, seguimos a vontade dEle. Jesus tem algo grande com cada um de nós. Aleluia. Somos servos dEle, devemos fazer a vontade dEle. Um dia a gente tomou a decisão de caminhar na luz. Então prosseguimos na luz, como nosso Senhor andou, como nosso Senhor praticou aqui nesta terra. Andemos na luz, porque somos filhos da luz. E que essa palavra fique no coração dos irmãos. Em Em nome de Jesus. Louvado seja, engrandecido Amém. teu nome, Amém, Jesus. Senhor.